Shalom, povo de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Amém, gente? Shalom, shalom. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Você que for entrando, compartilha, gente, com mais pessoas, ao qual você conheça aí. Amém, gente? Deixa eu me posicionar aqui mais certinho. Amém, gente? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, você que for entrando. Amém, gente? Meu Deus. Shalom, Deus abençoe. Amém, gente? Shalom, Fredo. Deus abençoe. Amém. Deixa eu ver quem for entrando aqui. Dando um alô aqui, deixa eu ver. Vamos ver quem é que tá juntamente comigo aqui. Isso aí, gente, vamos compartilhando. Suzana, shalom, Deus abençoe sua vida. Cada um de vocês que for entrando. Gente, eu tava uns dias fora aí, né, me guardando. Realmente o Senhor pediu, né, pra eu me retirar uns dias aí, né, uns dias a sós aí. Gente, confesso que foi um dos dias assim mais emocionantes pra mim, porque foi um tempo assim que realmente de separação. Eu quero explicar uma coisa, que realmente existem duas formas realmente de uma pessoa perceber quando Deus está te chamando para você ficar no particular com Ele. Como assim? Eu creio assim que existe a parte da solidão e da solitude. Solidão é quando alguém te abandona, você se sente ali solitário. Solitude é quando você se abandona para você estar com alguém. Ou seja, então quando Deus fala com você realmente para você tirar um período, é um período assim ao qual você deixa de ouvir outras vozes, sabe, de pessoas que começam a falar com você, te dar opiniões e falar isso, falar aquilo. É um momento assim realmente onde você se desliga de todas as coisas, você deixa de ouvir, né, prestar atenção no que as pessoas estão te dizendo e você para ouvir aquilo que Deus está falando para você. E tem tempos para tudo, né, onde realmente, né, você para de ouvir picuinhas de pessoas que começam ali a te dar opiniões e tudo mais, e você para você ouvir ao Senhor. Né? E quando Deus lança uma palavra sobre a sua vida, sobre você, se você não estiver apto para ouvir aquela voz e de ter um discernimento realmente para ouvir e seguir aquilo que Deus está falando para você, você será uma pessoa perdida. Você será uma pessoa que estará andando em círculos, né, e não em ciclos. Existe o circo, onde a pessoa fica ali andando, né, em círculos, né? E existe os ciclos, as estações, né, o calendário de Deus, onde a pessoa se estabiliza naquilo ao qual Deus está liberando para aquela pessoa. Amém, gente? Ou seja, então existe realmente lugares onde Deus te posiciona, onde Deus te coloca, né? Existem momentos onde aquele ciclo ele termina, né? Realmente, onde você vai realmente, né, naquilo ao qual Deus direciona você. Gente, tá sem som? Deixa eu ver aqui. Tá com som, gente? Confirma aí pra mim, ver se tá com som. Tá com som? Tá saindo som? Tá legal? Falaram aqui que tava sem som. Deixa eu ver aqui. Coloca aí, gente, nos comentários, ver se tá com som aí, tá certinho. Tá com som, gente? Confirma aí pra mim. Tá? Tá normal. É que falaram ali que tava sem som, né? Então, vamos lá, gente. Amém? Tá normal, então, vamos lá. Então, eu tô falando a respeito dessas coisas aqui, por quê? Porque realmente, né, nós vemos que nós passamos por certos períodos ou por certas coisas que realmente onde nós somos tentados, onde nós somos provados. Naquela área onde você é muito provado ou você é muito tribulado naquela área, principalmente, vamos dar um exemplo, né? Por exemplo, você começa a crescer, né, espiritualmente. Realmente Deus começa a mostrar você, né? E você ali começa a crescer. Muitas das vezes você vai ser tentado e provado naquela área onde Deus está mostrando você, realmente. E isso é necessário que aconteça realmente para que você veja, né, que você não deve desistir naquele lugar onde Deus está posicionando, está mostrando você naquela área. Por exemplo, pessoas que começam realmente a ser levantadas por Deus na área das finanças, as pessoas vão ser provadas nessa área.
Pessoas que começam a ser provados pelo Senhor na área ministerial, pessoas vão ser provadas nessa área. E por assim vai, né? Você é provado por aquilo ao qual Deus determina quem você é no reino. Amém? Então nós vemos que em Mateus, né, no livro de Mateus, nós vemos no versículo ao qual Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, né? O Espírito leva Jesus para ser tentado no deserto, né, por Satanás. E ali ele fica 40 dias, jejuando 40 dias, 40 noites e passa fome, tem fome e tudo mais. Mas nós vemos que antes disso, nós vemos que ele recebeu uma palavra. E todas as pessoas que recebem uma palavra do Senhor, que realmente, né, E realmente, quando nós vemos que nós recebemos uma palavra pelo Senhor, né, nós somos provados por aquilo ao qual Deus libera sobre a nossa vida. Né? E você vê que no Rio Jordão, quando Jesus ele foi batizado por João Batista, olha que interessante. Ouviu-se uma voz naquele momento. E qual foi a voz? O Espírito Santo, né, fez com que até mesmo Jesus se lembrasse daquela situação. Por quê? Porque ele foi provado justamente naquele momento, naquela voz a qual foi liberada diante dos céus, né? Quando a pomba desceu, né, e vem em forma do Espírito Santo, e aquela voz vem dizendo, tu és o meu filho, hoje te gerei, né? Aquela mesma palavra ao qual foi liberada também em Salmos, né? Nós vimos que foi um decreto. Em Salmos 2, se eu não me engano, diz, né, a respeito dessa profecia que se cumpriu ali no Jordão, né? Tu és o meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. Deixa eu arrumar aqui, gente, peraí. Aí arrumei aqui. Então nós vimos que foi uma palavra liberada ao qual se cumpriu ali naquele ato ali no Rio Jordão por João Batista, né? Aquela voz, ela apareceu ali e as pessoas testemunharam, assim também como João Batista testemunhou aquela voz, né? Ao qual dizia a respeito de Jesus, tu és o meu filho amado, a quem eu me alegro. Ou seja, tu és o meu filho amado. E quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, o que você vê que Satanás prova Jesus de cara? Se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Ou seja, você vê que a primeira lambada, né, a qual Satanás já vem atacar Jesus, provando realmente, né, na palavra ao qual Jesus acabou de receber. Que era o quê? Tu és o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Ou seja, Satanás foi e disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Porque ele estava passando fome. Transforma essas pedras em pães, coma, né? E você vê que ele foi provado na área ao qual? Na área ao qual Deus mostrou ele. Realmente, Deus mostrou Jesus ali quem realmente ele era. Proclamou o decreto. Proclamar um decreto é torná-lo público. Ou seja, Deus tornou público quem realmente Jesus era naquele momento. Então até Jesus aparecer aqui nessa terra através de Maria, né, concebido por Maria, conhecido como filho do Zé, filho da Maria, ele é apenas uma pessoa normal, né, entre tantas pessoas, apenas uma pessoa normal. Mesmo Jesus sabendo já quem ele era, Maria também sabendo quem ele era, outras pessoas ali, né, do templo também sabendo quem Jesus era por conta da profecia, por conta da mensagem a qual foi entregue através do anjo. Algumas pessoas então sabiam quem realmente Jesus era, só que não foi pronunciado ainda para todos saberem quem realmente ele era. E eu estou falando isso aqui porque eu creio que essa palavra aqui vai dar um despertamento em muitas pessoas, e foi algo que Deus queimou no meu coração para trazer, realmente, para trazer para falar a respeito disso aqui. E olha que interessante. Então só algumas pessoas sabiam a respeito disso, quem realmente Jesus era, né? Por quê? Porque ele era apenas mais uma pessoa, né, ali entre meia multidão, estava ali escondido, né, e só algumas das pessoas sabiam ali realmente, né, quem ele era. Sua mãe, Maria, outras pessoas ali do templo, né, sabiam quem realmente Jesus era. Mas só que no momento ao qual até mesmo Satanás, né, não sabia quem Jesus era. Satanás não sabia quem Jesus era. Ele apenas sabia, né, que realmente Deus, né, estava fazendo uma movimentação, que era o quê? Trazer um libertador. Né? E você vê que Herodes vai, pega todos os meninos e manda matar todos os meninos, porque Satanás não sabia quem realmente era Jesus. Não sabia quem era o Senhor Jesus. Por isso que ele manda matar todos os meninos. Nós vemos ali. E ele manda matar todos porque realmente ele não sabia quem era Jesus. E aí Jesus vai ao Rio Jordão, é batizado por João Batista. Olha que incrível isso. E ali você vê que os sinais realmente aconteceram ali. Qual? A voz vinda do céu disse, esse é meu filho amado, a quem eu me alegro. Ou seja, a voz foi pronunciada e Jesus Cristo, o que foi proclamado. Ou seja, Deus deu o decreto ali mostrando quem realmente era ele.
não somente para as pessoas que estavam ali pronunciando, Deus pronunciou realmente quem era Jesus, as pessoas reconheceram, assim como João Batista, por conta da voz, mas nas regiões celestiais. E você percebe que realmente quando Jesus ele é tornado aquele momento público para que todos vissem quem realmente ele era, você vê que realmente logo depois o Espírito leva ele para ser tentado ao deserto. Ou seja, muitas das vezes quando Deus vai realmente mostrar você, não somente para as pessoas, mas sim também nas regiões celestiais, diante de céu, diante de inferno, você percebe que até mesmo quando você pronuncia com a sua boca aceitando o Senhor Jesus, né, aquele momento ao qual a pessoa faz de aceitar o apelo, de aceitar o Senhor Jesus, não é somente ali para as pessoas que estão próximos a você, para que elas vejam, olha, ele está aceitando o Senhor Jesus. Não, aquele momento é um momento nas regiões celestiais, para que anjos e demônios vejam que realmente agora a sua vida está em submissão ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo tornou o teu pastoreio, ou seja, ele é o teu pastor supremo, você entregou a sua vida a ele. Entenda isso. Ou seja, formas também muitas das vezes até ali de Abraão, quando foi entregar seu filho Isaac também, você vai perceber isso, né? Deus vai e pede Isaac, né, para Abraão como sacrifício. E Abraão foi lá e foi entregar seu filho Isaac. E aí muitas pessoas vão dizer, então Abraão estava provando ao Senhor o seu amor, a sua fidelidade ao Senhor, o seu amor de entregar o seu filho. Não era somente isso. Realmente não era somente isso. Por que então que Abraão foi e entregou o seu filho Isaac como sacrifício? Era somente para provar o seu amor ao Senhor? Me diga você, Deus, sabendo de todas as coisas, onipotente, onisciente e onipresente, será que ele não saberia que Abraão realmente amava ele? Você acha que realmente Deus não iria saber que Abraão amava ele de todo o seu coração? É óbvio que sabia. Mas por que Deus pediu, né, realmente para Abraão fazer aquilo? Porque realmente não era somente para Abraão ser reconhecido ali naquele momento diante de Deus, mas era nas regiões celestiais. Naquele momento, nas regiões celestiais, anjos e demônios realmente se submeteram e viram que realmente Abraão era. Viram quem realmente Abraão era. Uma coisa é nós pregarmos a Deus para as pessoas, falarmos de Jesus para as pessoas. Outra coisa é Deus falar de nós, até mesmo nas regiões celestiais e até mesmo diante do inferno, no inferno, de demônios e até mesmo do próprio Satanás. Livro de Jó, você vê isso acontecendo. Satanás se infiltra, vai no meio dos filhos de Deus, que são os anjos. Está lá, diante dos filhos de Deus, os anjos. Vai lá, se mete lá no meio, lá, e Deus fala o quê? Satanás, né? De onde você vem e para onde você vai? E Satanás diz o quê? Eu estou rodeando a terra e passeando por ela. E ali Deus começa a falar de Jó. Vistes o meu servo Jó, que é temente a Deus? Que é temente a Deus, que faz todas as coisas diante de Deus corretas? Ou seja, Deus falando da vida de Jó para os anjos, cara. Entra na sua cabeça. Você consegue imaginar isso, ou entrar na sua cabeça? Deus usando a vida de Jó como referência. Deus usando a vida de Jó como referência, realmente, para falar diante dos anjos e diante de Satanás mesmo, usando a vida dele como referência. Você tem noção do que é isso? Olha isso. Então, por que isso acontece? Porque realmente nós somos mostrados nas regiões celestiais, quando realmente Deus ele nos mostra, nos torna público, né? Até mesmo mostrando para pessoas, assim como aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Então, das vezes quando começar a acontecer, entenda isso, das vezes quando começar a acontecer realmente situações ao qual você vê que vai gerar muita turbulência na sua vida, ou perseguição naquela tal área, ou tal momento, você vai perceber que realmente é porque Deus está te destacando, está te mostrando, tá bem? Então guarde isso dentro de você. Realmente, quando você começar a ser destacado, ou Deus começar a mostrar você em certa área, você vai perceber que muitas vezes o Espírito vai levar você para ser tentado no deserto. E você vai perceber que realmente, né, essa tentação, ou realmente essa exposição ao qual você pensa que até mesmo Deus te abandonou, ou pessoas até mesmo te abandonaram, né? Acontece isso, acontece momentos ao qual você tem que se esconder, você se esconde realmente em Deus, ao qual ali você realmente é ministrado pelo Senhor. Em momentos como esse, você larga tudo, cara, você não quer saber mais de mais nada. Por quê? Porque quando você passa por esse momento, é um dos momentos assim, mais incríveis. Para muitas pessoas, às vezes se torna um momento de pesadelo, realmente. Se torna um momento de pesadelo. E eu quero te falar uma coisa, que realmente quando você está prestes a cumprir a perfeita vontade de Deus na sua vida, você vai perceber uma coisa. Quando você está prestes a entrar realmente rumo à perfeita vontade de Deus,
vai vir um sentimento de morte em você. Como assim um sentimento de morte? Esse sentimento de morte, ele passa a vir na vida de filhos e filhas de Deus realmente quando eles começam a entrar na perfeita vontade de Deus. Existe a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu quero que você preste muita atenção nessas coisas que vão começar a ser ditas aqui agora. Preste muita atenção. A boa vontade de Deus, Jesus estava com 12 anos dando um show de teologia para os fariseus. Dando um show de teologia, ensinando, falando coisas incríveis, ao qual deixava fariseus e até mesmo doutores da lei impressionados com a sabedoria sublime ao qual ele tinha, né, falando ali com homens mais velhos, né, ao qual eles não conseguiam compreender como um garoto, né, daquele tinha uma sabedoria daquela, né. Agradável vontade de Deus, Jesus estava fazendo o quê? Após ser batizado no Rio Jordão e passar pelo deserto pela provação, ele é o quê? Ele é enviado e chega e começa a realizar os milagres, começa a curar os enfermos, começa realmente a fazer de tudo, operar vários sinais diante do povo, e o povo começa a reconhecer, ver ele, que realmente o poder de Deus está sobre ele, e os enfermos começam a correr atrás de Jesus pedindo oração, e os enfermos sendo curados, mortos sendo ressuscitados, maravilhas acontecendo através das mãos de Jesus. Isso foi agradável vontade de Deus. Agora, a perfeita vontade de Deus, isso que vai ser complicado para alguns, mas Jesus passou por isso. E num lugar chamado Getsemane, ele sentiu esse aperto no peito, ou seja, esse sentimento de morte. Não porque ele sabia que ele iria morrer, não porque ele sabia que ele iria morrer, mas por conta de uma coisa, porque naquele momento ele não estava mais sentindo a presença de Deus. Você vê que até mesmo na cruz, ele diz aquela frase, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa o quê? Deus meu, por que me desamparastes? Ou seja, naquele momento Jesus já não estava mais sentindo a presença de Deus. Entenda, no Getsemane, totalmente a presença de Deus se isolou de Jesus. Jesus realmente não estava mais sentindo a presença de Deus. Imagina num ser, em alguém realmente que já estava desde o princípio do começo com Deus, estava realmente sentindo a presença de Deus, estava ali diante de Deus. Desde o princípio do começo, o verbo se fez carne, realmente a luz era ele, sempre foi ele desde o princípio do começo. E ali, naquele instante, ele não estava mais sentindo aquilo. Imagina, nós, né, ou pessoas até mesmo hoje em dia, pessoas se acostumam realmente de não sentir a presença de Deus, porque já estão acostumados ao sistema desse mundo, e as pessoas estão acostumadas a caminhar nessa terra, cumprir ou fazer as coisas referente ao sistema desse mundo. As pessoas estão acostumadas a isso, porque já nasceram num mundo, né, da forma genética, digamos assim, do DNA corrupto, né, o qual ocorreu referente ao pecado do homem que ocorreu quando comeu do fruto proibido, né? Então o DNA do homem e da mulher já foram corrompidos realmente com o DNA do pecado. Então a partir do momento que a pessoa nasce, a pessoa já nasce com isso. Jesus não. Jesus até mesmo no seu nascimento foi concebido por uma virgem, né, por uma virgem, ou seja, foi concebido puro, né? Amém? Ou seja, por isso que nele não habitava nenhum pecado. Totalmente santo. Mas nós já temos essa essência dentro de nós, a partir do momento que nós viemos a esse mundo após o nascimento. Então entenda isso, já é normal. Mas nós somos libertados de tudo isso através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Nós somos libertados de tudo isso através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos entrelaçamos, quando nós realmente nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Então Ele é o nosso advogado, ao qual faz realmente a intercessão diante de nós, diante de Deus, né? Intercedendo por nós através do seu amado e doce Espírito Santo. Amém? Então entenda isso aqui, olha isso. Vamos lá. Naquele momento, no Getsemane, Jesus não sentindo a presença de Deus, e nós, como acabei de falar, nós realmente já estamos acostumados a esse sistema porque nascemos já dessa forma, então já estamos acostumados com isso, mas Jesus não estava acostumado com isso. Porque imagina, até mesmo pessoas que sentem até mesmo essa unção do Espírito Santo, a presença de Deus a todo momento, pessoas que realmente buscam ao Senhor em oração, pessoas que estão buscando em níveis, se aprofundando em níveis de oração, buscando mais ao Senhor, subindo um monte, fazendo coisas doidas, né, orando, fazendo de tudo mais um pouco, né, tudo mais, a pessoa ela está se enchendo, né, a pessoa realmente ela quer se conectar com o Senhor para, né, nunca se desvincular dessa presença. A pessoa quer sentir essa presença em todo momento, se ela estiver trabalhando, se ela estiver no mercado, em qualquer lugar onde essa pessoa estiver, ela quer sentir essa presença, porque realmente as pessoas que são impactadas com a glória de Deus, essas pessoas já não são normais, essas pessoas são anormais, né, porque realmente você não vai se sentir normal
se você não estiver sentindo essa presença de Deus dentro de você. Por isso que é uma das coisas mais importantes realmente uma pessoa ter dentro de si. A pessoa ela pode perder tudo na sua vida. Mas se essa pessoa perder realmente essa presença, essa pessoa não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Realmente uma pessoa que ela perde, não quer mais a presença de Deus. Porque na verdade você não perde, né? Você na verdade deixa de querer aquilo. Porque o Senhor realmente ele nunca vai tirar isso de você, até mesmo a presença. Ele nunca vai tirar isso de você. É você que vai querer abandonar isso. E uma vez que você abandona essa presença, uma vez que você descarta isso, porque o plano da salvação realmente, uma vez que você é salvo em Jesus Cristo, você sempre permanecerá salvo em Jesus Cristo. O Senhor ele nunca vai deixar de abandonar você, a não ser que você entristeça ao Espírito Santo e ele se afaste de você completamente, a não ser que você faça realmente algo que entristeça ao Senhor, o Senhor Espírito Santo, e não seja realmente perdoado. Existe isso? Existe. Mas o plano de salvação realmente, uma vez quando você entregou o seu coração ao Senhor, uma vez que realmente você submeteu ao Senhor, e você tem a consciência de realmente você se tornar uma pessoa salva, porque isso é testificação do Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo testifica dentro ao nosso espírito, realmente testificando que nós somos salvos em Jesus Cristo. E eu estou sentindo muito forte um peso do dom da palavra de conhecimento vindo nesse momento. Então por isso que eu preciso que você esteja conectado, porque o Senhor está falando com pessoas aqui. E eu não queria fazer essa live, não estava no meu planejamento, vim aqui apenas, né, desfrutar, estar num ambiente de adoração, né, buscando ao Senhor aqui nesse ambiente, e realmente resolvi fazer essa live aqui de surpresa, né? E eu creio que o Senhor vai tocar pessoas aqui, porque eu creio que é um peso essa palavra, é algo que está queimando no meu coração para ser liberado isso aqui, porque realmente, nesse tempo, nessa geração, né, de tantas coisas que estão sendo ministradas, as pessoas estão falando coisas realmente para agradar o ego das pessoas, massagear o ego das pessoas, né, digamos assim. E realmente as pessoas não querem transmitir aquilo que realmente vai somar na vida de pessoas, que realmente vai trazer, né, trazer realmente um plano real na vida das pessoas. E esse realmente é o evangelho verdadeiro. Qual que é o evangelho verdadeiro? É trazer a existência realmente desse arrependimento, fazer com que realmente as pessoas se arrependam dentro de si, para realmente se converterem de todo o seu coração e realmente terem, né, essa presença de si. Por isso que eu estou falando a respeito do plano de salvação. O que é isso? Às vezes, pessoas dizem, né, a pessoa, a partir do momento que ela aceita o Senhor Jesus, ela pode perder a sua salvação. Eu digo que não. Porque realmente uma pessoa, quando ela é salva em Jesus Cristo, eu quero que você entenda isso. Quando uma pessoa ela é salva em Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica dentro de você que realmente você é salvo em Jesus. A partir do momento em que você decidir e não querer mais esse plano de salvação, então sim, isso é tirado de você. Porque entenda, a todo momento o Senhor ele quer salvar uma pessoa. Imagina agora, coloque isso na sua cabeça, na sua mente, aquela pessoa a qual você detesta, aquela pessoa a qual você não gosta dela. Aquela pessoa a qual você não gosta. É essa pessoa aí realmente que você está pensando agora nesse momento. Imagina essa pessoa a qual você detesta, essa pessoa a qual você não gosta. Você sabia que até mesmo essa pessoa, o Senhor quer salvar essa pessoa? O Senhor quer salvar essa pessoa, porque também é uma alma. Ela também é uma alma. E o Senhor quer salvar essa pessoa também. Então entenda, realmente até mesmo aquelas pessoas ao qual nós detestamos, aquela pessoa ao qual nós não gostamos daquela pessoa, ao qual nós não se damos bem, né, com aquela pessoa. É essa pessoa aí ao qual você está pensando agora. O Senhor também quer salvar essa pessoa. E muitas das vezes são essas pessoas que Deus coloca na sua vida até mesmo para te preparar, te moldar, te tornar mais maduro ou madura. Então entenda, se você pedir paciência para Deus, aonde você acha que Deus vai provar ou te ensinar? Na área da paciência, ou seja, Ele vai te colocar pessoas no seu caminho, realmente para te preparar, para te moldar, para te tornar mais maduros. Entenda, querido, uma pessoa que realmente deseja ser usado pelo Senhor, uma pessoa que deseja ser enviado pelo Senhor, não pode ser enviado sem antes ser preparado. Ou seja, existem momentos realmente na sua vida que você vai perceber isso, que vai existir mesmo esses momentos ao qual você vai aprender através daquilo ao qual você está sofrendo, daquilo ao qual você está padecendo. Então entenda, isso aqui é muito precioso, é muito precioso. Então tem pessoas que pensam assim o seguinte, eu estou sofrendo, meu Deus, parece que todo mundo está me abandonando, parece que está acontecendo um monte de coisa, turbulência na minha vida, vontade de chutar o balde, sair correndo. Eu não posso negar que eu também penso isso, né, algumas das vezes, dá vontade de sair correndo mesmo, né, pelas coisas ao qual ocorrem, mas pensa, Satanás há 2000 anos, né, ou antes disso, bem lá no princípio do começo, né,
desde o princípio do começo, já tinha estratégias realmente de persuadir, até manipular pessoas, até mesmo, para fazer esse tipo de coisa, né? Ou até mesmo fazendo as pessoas desistirem daquilo ao qual Deus falou com aquela pessoa. Então, voltando aqui, né? Voltando ali onde é que eu tinha começado, falando ali a respeito disso, né? A respeito daquilo ao qual Deus tinha falado com Jesus lá no Rio Jordão. Deus pronunciou e disse: tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ou seja, então você vê que depois Jesus é levado ao deserto e Satanás prova ele dizendo o quê? Se tu és o filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pães. Se tu és o filho de Deus. Ou seja, Satanás estava provando Jesus aonde? Na palavra ao qual Deus tinha liberado a ele. Tu és o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ou seja, então você claramente vai ser provado naquilo ao qual Deus, na palavra ao qual Deus está liberando sobre a sua vida. Imagina, cara, pessoas que estão aqui nessa live, estão nessa transmissão, né? Pessoas que já receberam profecias, ou até mesmo uma palavra. Me diga você, se você não recebeu uma palavra, lembre-se das profecias ao qual você recebeu sobre a sua vida, de mensagens ou profecias ao qual Deus usou pessoas para liberar sobre a sua vida, dizendo: você, né, pisará nas nações, você será um ministro, você será uma ministra do Evangelho, né? Você irá impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai ser uma pessoa muito usada pelo Senhor na área das finanças, você será um empresário, você será isso, você será aquilo, né? Profecias ao qual Deus liberou sobre a sua vida. E você vai perceber que realmente, né, você vai ser muito provado naquilo ao qual você está recebendo do Senhor. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Tem uma dúvida: eu posso usar a unção como autocura? Se eu posso, como? Olha, o povo já está começando já a falar sobre unção de cura, né? Incrível, né? Tá vendo? Na área onde você até mesmo é usado, na área ao qual Deus começa a realmente mostrar a você naquele lugar onde você está sendo usado, né? Pessoas começam a ouvir realmente, né? Realmente a vir te perguntar a respeito daquilo ao qual você está sendo usado, ou tudo mais, toda vez que você é usado. Deixa eu ver sobre aquilo. É verdade, olha ali, ó. Olha ali que forte isso. Toda vez que você é usado em algo, é cobrado primeiro de você sobre aquilo. Realmente é isso. É isso, Fran. Realmente é isso. É muito forte isso. Muito forte. Todas as pessoas que vão transmitir algo, até mesmo sobre líderes, sobre pastores, você precisa entender isso. Realmente, quando Deus te coloca à frente de algo, a primeira pessoa que vai tomar culpa, né, por aquilo ao qual Deus esteja liberando sobre você, vai ser você mesmo. Você tem a certeza disso. Não são outras pessoas que realmente vão tomar a culpa, vai ser você mesmo. Por quê? Porque você está sendo uma referência para muitas pessoas. Aí você vai dizer: meu Deus, mas está tão pesado as coisas. Meu Deus, por que eu estou padecendo? Por que eu estou sofrendo nessas situações? Por que está acontecendo isso comigo? Entenda o seguinte: você pensa em até mesmo desistir, você pensa em até mesmo fazer coisas, né, em querer abandonar, você quer chutar o balde, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas o Espírito Santo queima dentro do seu coração para você não fazer isso. Sabe por quê? Porque agora já não tem mais a ver com você. Não tem mais a ver com você. Não, por quê? Porque tem pessoas que estão vendo você. Então, pessoas que estão no escondido vendo a sua vida. Até mesmo aquelas pessoas que às vezes não gostam de você, estão vendo você. E você está se tornando uma referência para outras pessoas. Então entenda isso. Até mesmo você pensando: meu Deus, parece que todo mundo me abandonou, parece que ninguém mais fala comigo, parece que ninguém manda mais mensagem, ninguém fala mais nada. Mas pessoas estão no oculto, escondido, vendo você. Vendo as coisas ao qual você está dizendo. Porque você está se tornando uma voz profética. Você está se tornando uma voz profética e não patética. Deus está tornando você como uma voz para essa geração. E pessoas estão vendo você no escondido. Então entenda isso. Há algo queimando dentro do seu coração que realmente não vai deixar com que você pare. Não vai deixar com que você deixe os planos perfeitos de Deus na sua vida. Porque você está se tornando uma pessoa madura e uma referência realmente nessa geração. Para pessoas que estão vendo você no escondido. Meu Deus, está muito forte, gente. É muito forte isso. E eu tô falando isso realmente porque eu não estava afim realmente de fazer live aqui. Eu não ia fazer nada. Eu tirei um tempo realmente com Deus, realmente para Deus falar comigo, para Deus moldar, me moldar por dentro, de dentro para fora. Realmente Deus falou que era para mim frear, dar uma freada um pouco. Você vai frear um pouco, né?
E você só vai fazer na hora que eu mandar. Realmente, as coisas que eu estava fazendo somente porque eu queria, né? Gerar conteúdo, fazer isso, fazer aquilo, né? Realmente porque você gera isso dentro do seu coração. É tanta coisa qual você recebe da parte de Deus que você quer pôr aquilo para fora, né? Mas só que existem momentos que realmente você precisa dar uma freada, que Deus vai falar com você. Você vai falar, agora você dá uma freada, agora você para um pouco, né? Porque agora eu vou trabalhar em você. Ou seja, muitas das vezes você acaba transmitindo muitas coisas que, claro, irão influenciar pessoas, irão transformar pessoas. Mas muitas das vezes Deus precisa trabalhar em você. E Deus precisa frear você para que Ele molde você de dentro para fora. Ou seja, entenda isso. Entenda isso. A unção de Deus, quando você fala de Deus para as pessoas, você transforma elas através do poder de Deus. Por quê? Porque quando esse poder de Deus, essa unção de Deus que está em você, a qual Deus liberou sobre a sua vida, sai de você e é transmitido para outras pessoas, essas pessoas vão fazer o quê? Vão gerar fome e sede por mais de Deus por conta de sentir aquele sentimento por conta da unção. E isso vai trazer com que a presença de Deus venha sobre a vida daquelas pessoas. Porque você está falando de Deus para aquelas pessoas. Agora, quando você fala com Deus, quando você fala com Deus, aí Deus passa a trabalhar com você. Deus passa a mexer em você. Por isso que essa é a grande diferença entre a presença de Deus e entre o poder de Deus em uma pessoa. Você não pode somente ter o poder de Deus, mas não ter a presença de Deus. Porque o poder de Deus vai transformar pessoas através da sua vida. Mas a presença de Deus transforma você de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Vai começar a trabalhar você de dentro para fora. Então, olha, está sendo um dos momentos incríveis para mim. Realmente, está sendo um dos momentos incríveis para mim. Né? Até muitas pessoas perguntaram o que estava acontecendo, mandando mensagem, perguntando se estava tudo legal e tudo mais. E eu realmente posso confessar que realmente aconteceu situações ao qual realmente me frustrou. Estava triste por alguns dias, realmente por coisas que aconteceram. Mas realmente uma das palavras ao qual Deus liberou era o quê? Levanta a tua cabeça, ânimo, força, né? Eu sou contigo. Não fui eu que te fiz aquelas promessas lá atrás, que realmente foram ditas a você? Né? E Deus começou a me lembrar das profecias realmente que eu tinha me lembrado. Por isso que eu estava falando a respeito das profecias, para você se lembrar das profecias ao qual você recebeu. E glória a Deus por isso. Glória a Deus você que guardou aquela palavra dentro do seu coração, aquelas profecias ao qual foram liberadas sobre a sua vida e você creu naquela palavra. Porque realmente, baseado naquelas profecias, você guarda isso dentro de você e realmente você vai ver se tornando real na sua vida. Você vai deixar com que você não perca a essência a qual Deus liberou sobre você. Qual que é essa essência? A mesma essência que você tinha, a pureza de coração desde lá do começo. Lembra a inocência a qual você tinha? A pureza de coração a qual você tinha realmente? Imagina a pureza de coração, a essência a qual você tinha realmente, de até mesmo acreditar em tudo, né, em todas as coisas. Ser galho aceso, ou pó de ouro, essas coisas, né? Mas dependendo do momento ali, a pessoa às vezes começa a ter ali um nível, né, de entendimento e a pessoa acaba perdendo essa pureza de coração, né? A pessoa para de perder, né? A pessoa para e não consegue mais ter essa pureza de coração e aquilo acaba se tornando normal para a pessoa. Então esse mesmo sentimento ao qual você precisa ter de todas as coisas, quando você vê, você vai ver pela primeira vez. Não como se aquilo fosse, é normal para mim. Não, tem essa pureza de coração. Porque a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos diz que realmente sem essa pureza de coração, nós não conseguiríamos ver a Deus. Os puros de coração são esses que verão ao Senhor. Agora, se você não é puro de coração, imagina, você não vai conseguir ver a Deus em nada, querido. Em nada. Você vai apenas julgar, você vai falar isso, você vai falar aquilo. Mas você mesmo não vai mais conseguir ver ao Senhor, até mesmo em pessoas. Por isso que eu digo, nunca veja uma pessoa segundo a carne. Nunca veja uma pessoa segundo a carne, mas veja segundo o Espírito. Veja segundo aquilo ao qual Deus soprou sobre aquela pessoa, sobre aquela vida. Então entenda. Obrigado, Jesus. Meu Deus. Gente, tá muito forte. Tá muito forte, cara. Não procure defeitos em uma pessoa. Não procure defeitos em uma pessoa, porque senão você vai achar. Não procure defeitos de uma pessoa, porque senão você acha. Você vai achar, é certeza que você acha. Você vai achar, se você procurar defeitos de uma pessoa, você vai achar. Sempre olhe para uma pessoa como os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo. Jesus, quando olhou para você, até mesmo para você,
Você era cheio de defeitos, cheio de pecado. Só Deus sabe de onde Ele tirou, né? Da onde Ele tirou você? Do lamaçal de pecado, em um ambiente onde você estava ali totalmente corrompido, na lama, na podridão. E realmente o Senhor teve misericórdia de você, Ele arrancou você desse lugar, tomou você para Ele, né? Para Ele. E agora quando nós realmente temos esse conhecimento, né, do bem e do mal, né, agora nós tomamos a decisão das pessoas ao qual nós iremos amar e das pessoas ao qual nós iremos rejeitar. Entenda isso, querido. Eu acabei de falar, até mesmo aquelas pessoas ao qual você não gosta daquelas pessoas, né? Imagina uma pessoa aí na sua mente, ó, aquela pessoa ao qual você não gosta dela. É essa pessoa aí realmente que você está pensando agora. É essa pessoa aí que você está pensando agora. É essa pessoa ao qual Deus quer salvar também. O Senhor quer salvar essa alma, porque é uma alma. Imagina aquelas pessoas a qual nós detestamos, ou qual nós não gostamos. É essa pessoa talvez que o Senhor quer transformar em um avivalista, numa pessoa a qual vai ganhar multidões para Jesus, assim como Billy Graham, assim como outros também, né? Pode ser essa pessoa também. Mas nós não, nós temos a compreensão do que nós iremos decidir quem nós iremos perdoar, quem nós não iremos perdoar. Nós temos a decisão de quem nós iremos amar e quem nós não iremos amar, de quem nós iremos rejeitar ou de quem nós iremos aceitar. Essa que é a questão que realmente, do que aconteceu lá no princípio do começo, até mesmo no Jardim do Éden. Nós sempre precisamos perceber isso, que todas as coisas em Deus, quando nós realmente percebemos, né, da existência do plano divino de Deus para nós não podemos começar ali do Novo Testamento para frente. Não, nós devemos começar desde lá do princípio, ou seja, da origem. A nossa origem é desde o princípio do começo, entenda isso. Tem pessoas que vão pensar, agora começou somente no Novo Testamento. Quem disse isso para você, querido? Quem disse isso para você? Entenda isso, olha isso, que forte. A nossa existência, a nossa origem vem desde o princípio do começo. Não é só ali através de Jesus quando vem ali, porque realmente quando Jesus veio a esse mundo, Ele disse que Ele não mudaria nenhum tio, nenhuma vírgula do que foi escrito, até mesmo do Antigo Testamento, mas Ele veio para cumprir. Jesus disse isso, eu vim para cumprir as Escrituras, daquilo ao qual Deus já tinha falado dele, de Jesus, até mesmo pelos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Isaías, tantos profetas ao qual falaram de Jesus, e Jesus veio apenas para cumprir. Até mesmo Moisés falou de Jesus. Moisés dizendo que viria um profeta que seria maior do que Moisés. Olha isso, Moisés estava falando de Jesus lá atrás. Lá atrás. Imagina. Então Jesus veio apenas para cumprir, não vem para mudar nada. Ou seja, então a nossa origem desde o princípio do começo. Então aí você vai pensar o seguinte, tá, mas então no princípio do começo, se nós voltarmos lá atrás, né, desde o Jardim do Éden até de Adão, nós vamos perceber que Deus não determinou para Adão que ele receberia a salvação, que ele seria salvo. Não, você não vai ver isso. Você vai ver o quê? Que Deus determinou sobre Adão que ele dominaria sobre todas as coisas da terra. Todas as coisas da terra. Você dominará sobre todas as coisas da terra. Todas as coisas estarão sujeitas a você. Ou seja, imagina Deus quando moldou o homem, quando formou o homem do pó da terra, mas gerou o homem dentro dele, porque Efésios 2:4, se eu não me engano, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele diante de amor. Imagina, Deus nos formou no seu coração, nos gerou dentro do seu coração, mas Deus formou o homem do pó da terra, mas nos gerou dentro do seu coração. Ou seja, então desde o princípio do começo, nós já existíamos em Deus, dentro do coração de Deus. Imagina isso, querido, querida do Senhor. Você já foi escolhida pelo Senhor, você já foi escolhido pelo Senhor desde o princípio do começo no coração de Deus. Isso aqui é muito forte. Então por isso que você vai ver que no princípio do começo, realmente você vai ver que não existia o plano de salvação. Existia apenas o plano da origem, que era o quê? Dominar sobre todas as coisas. Mas então por que vem então o plano de salvação? Na verdade o plano de salvação não é o plano original de Deus. O plano original de Deus só foi somente um. Origem, dominar sobre todas as coisas. Então por que existe salvação hoje em dia? A salvação nada mais, nada menos é para o quê? Para você se tornar Senhor, porque Jesus, Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por que você acha que você é salvo em Jesus Cristo? Por que você acha que você é salvo em Jesus Cristo? Para você se tornar Senhor. Se você não for Senhor, você não poderá usufruir das mesmas autoridades em Jesus Cristo. Você não poderá se assentar nas regiões celestiais juntamente com Jesus Cristo.
Jesus salva você para você ser senhor de coisas e governar juntamente com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Esse é o plano original de Deus para mim e para você. Esse é o plano original. A terra, o homem não foi feito para a terra foi feita por conta do homem. Entenda isso. Deus disse ao homem, você dominará sobre todas as coisas, não sobre pessoas. Não sobre pessoas. Pessoas que dominam sobre outras pessoas, o princípio é babilônico, não a celestial. Porque o princípio celestial é, façamos nós, façamos, nós, façamos, nós, façamos, nós. Agora, quando você domina sobre outras pessoas, o princípio é babilônico, demoníaco. Isso não provém de Deus. Porque o que provém de Deus é o quê? A unidade, o corpo de Cristo. Isso sim é o alto e sublime da revelação de Deus para nós. Realmente é a unidade, o corpo de Cristo. É essa unidade. Dominai sobre todas as coisas. Existe um princípio realmente que está dentro de você, que é o que? A origem, ao qual Deus depositou dentro de você. Entenda isso, você não é qualquer ser, você não é qualquer pessoa. Você precisa realmente se identificar quem você é em Jesus Cristo. Muitas pessoas só viam o Jesus, só conheciam ou só ouviam falar de Jesus, mas poucas pessoas realmente viram quem Jesus era. Algumas pessoas viram quem Jesus era, pessoas viram o Cristo. Outras pessoas só viram um Jesus, mas aqueles que viram o Cristo em Jesus realmente descobriram quem ele era. Pedro descobriu isso. Tu és o Filho de Deus, Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa, ele descobriu quem Jesus era. Que ele não era apenas o Cristo, mas era o Filho de Deus. O Cristo encarnado, ele descobriu através de uma revelação. E Jesus vai e já mostra quem Pedro é. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre ti será posta essa chave. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Na verdade é o contrário, né? Tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares no céu será desligado na terra. Então essa foi a chave que foi liberada para ele. Essa foi a chave. Entenda. Quando uma pessoa que realmente descobre, né, que realmente você é em Jesus Cristo, você passa realmente a obter a sua identidade. Você passa a ter a sua identidade. Pessoas que não têm a sua identidade em Jesus Cristo são pessoas que realmente não saberão para onde caminhar. Realmente vai voltar ali onde eu estava falando. A pessoa vai ficar andando em círculos, né? E a pessoa não vai mais andar em ciclos, vai andar em círculos. Quando você está andando em ciclos, você vai perceber que realmente você estará fazendo algo e aquilo vai começar a dar resultado. E pelo fato de dar resultado, você vai pensar o quê? Meu Deus, a presença de Deus está me acompanhando, né? Eu estou fazendo a perfeita vontade de Deus. Então está tudo certo. Muitas das vezes, até mesmo o certo pode significar o certo. Por isso que é aí que está. Deus manda Moisés pegar o cajado e bater na rocha. Olha isso. Moisés vai lá, pega o cajado e bate na rocha. O que acontece? A rocha vai verteu água para que o povo bebesse. E olha que forte isso. Ele vai, pega o cajado e bate na rocha, verteu água. E o povo viu aquele sinal, ficou maravilhado. E agora Deus vai e diz a Moisés o quê? Agora você vai falar com a rocha. E o que ele faz? Ele pega o cajado novamente e bate na rocha. E o que acontece? Começa a verter água novamente. O problema é esse, que Deus falou para ele falar com a rocha, ele foi, desobedeceu e bateu novamente na rocha. Desobedeceu a Deus na frente de todo mundo, né? Mas o problema não foi dele bater e desobedecer a Deus, o problema foi que deu o resultado, aconteceu. Ou seja, mesmo assim, mesmo ele tendo desobedecido, o resultado ainda aconteceu. E é o que está. Muitas pessoas às vezes estão dando resultado, estão fazendo algo, mas às vezes já nem é mais a vontade de Deus. A pessoa está ali andando em círculos ainda, mas não está pulando para o próximo ciclo. Já mudou a estação, mudou o ciclo, mas a pessoa está ali teimando. E Deus está falando para a pessoa, você está fazendo errado, mas só que por conta de dar o resultado, a pessoa pensa que é a vontade de Deus. Já a verdade não é, já é para a pessoa ter saído daquilo faz tempo, e a pessoa está teimando naquilo. Por isso que muitas das pessoas às vezes estão ali mesmo travado naquela área, né? A pessoa não, parece que a pessoa, né? A pessoa vê os resultados e tudo mais, acha que, né, é a perfeita vontade de Deus, acha que está cumprindo a vontade de Deus, só que muitas vezes não é. A pessoa está ali girando, né, em círculos, e a pessoa não está realmente, né, fazendo a próxima etapa, porque os ciclos realmente eles são essenciais na nossa vida. Você vê as estações da Terra, que tem o outono, primavera, inverno, verão, você vê que tem as estações, cada estação muda. Você vai ver isso, realmente, que cada estação vai mudar ali,
vem o inverno, né? Depois a primavera, o outono, o verão, você vai ver que tem as estações certas. São estações que são similares a nós também, quando nós entramos nesse plano perfeito de Deus para nós. Quando nós permitimos que esse plano de Deus realmente entre dentro de nós, né? Só que muitas das vezes pessoas ali ficam até acomodadas nesses planos e não querem se retirar mais daquilo. E Deus está falando para pessoas: eu não quero mais você aqui. Eu quero que você vá para esse lado. E a pessoa teima: não, eu vou para o outro. Ou eu fico aqui. A pessoa não vai, né? A pessoa fica ali encalhada. E por conta disso a pessoa se frustra. Algumas pessoas se frustram por conta disso. Por quê? Porque realmente você vai ver, né, que você vai ficar somente naquilo. Ou seja, pessoas às vezes dão um resultado somente naquela área, né? A pessoa deu um resultado ali naquela área e tá dando resultado, e a pessoa tá vendo mover, e tá dando ali, né? A pessoa viu que tá dando certo e tudo mais, mas só que só vai ficar naquilo, não vai dar expansão, não vai dar mais crescimento do que aquilo. Ou seja, não vai se expandir mais. Por quê? Porque a pessoa não quer pular para o próximo ciclo. Ou seja, a pessoa não quer a próxima estação, quer ficar somente presa naquilo, e a pessoa só vai obter daquilo. Por quê? Porque que não quer passar para a próxima estação, para o próximo ciclo. E quando você expandir, realmente, quando você vê a expansão começar a acontecer, é porque realmente você está de acordo com os ciclos, com as movimentações celestiais na sua vida. Entenda? Quando você começar a ver o alargamento de tendas, quando você vê o rompimento, é porque realmente você está de acordo com os ciclos ao qual está acontecendo na sua vida. Às vezes podem vir realmente revelações impactantes na sua vida. Imagina, Deus vem para você e diz: eu quero que você se mude, eu quero que você vá para outro país. Imagina Deus falar isso para você, né? Você estaria preparado? Deus fala para você: eu quero que você vá para outro país. Eu que vou ser o teu sustento. Eu que vou ser a sua provisão. Aí você vai para outro país e você começa a sua vida lá. Imagina, vai ser uma turbulência, cara. Você vai ter que mudar totalmente o ciclo ali, né? Imagina, às vezes tem pessoas que têm filhos, né? Ou tá casado, não sei, né? Às vezes a pessoa vai para outro país, vai ter que mudar completamente o seu ritmo de vida, né? Não será mais o mesmo. E Deus pega e fala para você ir para outro país. E você vai, né? Tem pessoas que são doidas, pegam e vão mesmo. Eu conheço de pessoas que já fizeram isso aí, cara. Pessoas que Deus falou para essa pessoa, né, que ela deveria ir para o aeroporto, ficar lá. Olha isso, cara. Já vi de pessoas desse sentido. Deus falou para a pessoa ir estar lá no aeroporto e tal, que a pessoa chegando lá viria uma pessoa e compraria a passagem daquela pessoa. E realmente não aconteceu isso. A pessoa chegou lá no aeroporto, né, sentou lá e de repente apareceu uma pessoa do nada, anonimata, comprou a passagem da pessoa, a pessoa já embarcou e foi para outro país, né, para algo que a pessoa faria lá naquele país. A pessoa chegou lá, né, uma outra pessoa já chegou ali, né, já recebeu aquela pessoa sem conhecer a pessoa do nada, né, totalmente por Deus, assim, cara. Então, já ouvi relatos de pessoas que foi nesse sentido, né, que aconteceu situações como essa. É lindo demais, cara. Por quê? Porque realmente você está de acordo com os ciclos ao qual acontece na sua vida. Você está obediente à voz do Senhor, realmente naquilo ao qual Deus está movimentando você. E eu já pulei de uma coisa aqui para outra, porque você está vendo que realmente Deus está falando aqui, né, com algumas pessoas. Está sendo transmitido algo muito forte aqui para muitas pessoas. Está sendo muito forte mesmo, realmente, né, o que está sendo transmitido aqui. E eu estava falando a respeito dessas coisas aqui, mas deixa eu voltar aqui, gente. Eu quero voltar ali para terminar isso aqui rapidinho, antes da gente finalizar aqui. Ali, desse processo ao qual aconteceu ali realmente, né, com Jesus ali no deserto. Claramente, gente, o que resume nisso, né, ali no deserto? Realmente quando Jesus passou ali no deserto, por aquele momento, por aquela situação. Você vai perceber que realmente quando Deus começa a mostrar você, porque você, querendo ou não, você é uma voz para essa geração. Pessoas estão inspiradas em você, pessoas estão vendo você como exemplo, né? Porque até mesmo algumas pessoas até mesmo aceitaram o Senhor Jesus por conta da sua vida, por conta de ver realmente a sua vida posicionada ali em Deus, você fazendo isso, você fazendo aquilo, e até mesmo pessoas se inspiram em você, né? Pessoas têm o seu modelo como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo, mas tem aquelas pessoas ao qual nós nos inspiramos. Nós vemos hoje que, né, nós vemos até hoje que existe o Generais de Deus, Kathleen Kuhlman, Oral Roberts, A.A. Allen, Kenneth Hagin, né, e outros aí por aí vai, Maria Utieter, né, MC McPherson e outros por aí vai, que até mesmo pessoas conhecem hoje em dia, que viram a história, viram do que fizeram, né, ficaram marcados, né, em uma geração, eternizados, né, acabaram partindo com o Senhor Jesus, já não estão mais nesse mundo, mas ficaram lembrados por aquilo ao qual fizeram em Deus, né, o legado ao qual construíram, e deixaram um pedacinho marcado, né, em uma geração que é lembrada até nos dias de hoje, né, e o que nós estamos realmente fazendo, né, o que nós estamos deixando,
né, nessa geração, para pessoas que virão após, até mesmo se o Senhor Jesus não voltar, até mesmo amanhã, ou até mesmo hoje, não sabemos, né, mas sabemos através dos sinais, mas vai se amanhã ou depois Jesus já não volta, mas se não voltar, se demorar ainda mais um tempo, né, mas o que nós, né, deixaremos para as pessoas nessa geração? Aquilo ao qual está sendo transmitido, né? Realmente nós estamos vendo realmente as coisas ao qual está acontecendo no Evangelho, né, as pessoas deixando realmente de vivenciar o extraordinário de Deus em suas vidas, as pessoas realmente só quererem essa, eu vou dizer mesmo, essa miséria, né? Essa miséria que é o quê? Somente essas palavrinhas michurucas realmente de agradar o ego, né? Massagear o ego de pessoas, dizendo palavras confortáveis. Pessoas já não querem se submeter mais ao Senhor, pensa, pessoas já não querem mais deixar que o Senhor governe a sua vida. Pessoas querem só ficar vivendo disso, realmente, querem só entrar numa igreja, ouvir a palavra ali, realmente catar sua bênção ali e voltar para casa, né? Somente fazer isso. As pessoas não querem mais se submeter realmente ao Espírito Santo, né? Deixar com que o Senhor use a sua vida. Imagina, cara, se todas as pessoas tivessem esse pensamento, assim como você que está aqui nessa live, realmente, né? Esse pensamento de deixar o Senhor usar a sua vida para você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Imagina o Senhor usando a sua vida, né? Para você impor as mãos ali sobre os enfermos, eles serem curados, você discipulando pessoas, né? Imagina Deus começar a trazer pessoas na sua vida para você cuidar dessas pessoas, não somente até mesmo como um pastor, mas sim como um líder, né? Assim como um líder, um mestre ali que estará discipulando somente pessoas para depois essas pessoas serem enviadas, né? Nos lugares onde essa pessoa mora, num estado, numa cidade, até mesmo num país, essa pessoa ali for discipulada, ensinada para depois ser enviada, né? E o Senhor disse isso: fazei discípulos por todos os lugares onde vocês forem. Fazei discípulos, enviai-los, né? Envia eles para que eles sejam enviados realmente para operar esses mesmos sinais, para cumprir realmente aquilo que foi posto, aquilo que foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então nós somos pessoas capazes de fazer isso por conta do Espírito Santo, através da submissão ao Espírito. Você que submete ao Espírito, vocês que realmente cumprem aquilo ao qual Jesus chamou você para fazer, você estará sendo apto pelo Senhor para você ensinar outras pessoas. Então entenda isso. Realmente o Senhor quer usar a sua vida. Realmente o Senhor quer usar a sua vida para você transmitir essa mesma essência, esses mesmos sinais, né? Ou até mesmo esses ensinos, né? Para pessoas realmente serem usadas, né? Em prol do Evangelho. Imagina, cara, tantas pessoas que estão vindo de encontro, mandando mensagem falando: apóstolo, meu Deus, aqui na minha cidade não tem nada disso, né? As pessoas não oram por cura, as pessoas não oram por libertação. Nós não vemos esses sinais acontecer aqui na cidade ou no país, né? Tem países até mesmo que é proibido, né? Tem mesmo em igrejas, né? Em certos países ou até mesmo cidades ou estados que é proibido falar em línguas estranhas, cara. Pensa, tem lugares que proíbem as pessoas de falarem línguas estranhas, né? Que é um dos dons mais favoráveis realmente para uma pessoa crescer em Deus. É através desse dom importantíssimo, pensa, importantíssimo, que vai fazer com que realmente uma pessoa flua nos dons espirituais em alto nível, né? Um dos dons mais essenciais e importantes é esse, dom de línguas estranhas. E muitas igrejas proíbem até mesmo que seus membros ou até mesmo pessoas orem em línguas estranhas. Por quê? Porque estará correndo o risco de estar orando na carne, né? Falam isso para pessoas, fazendo com que pessoas fechem o seu coração e não queiram mais buscar pelo batismo com o Espírito Santo. E as pessoas deixam de usufruir esse dom maravilhosíssimo, né, que é o dom de falar em línguas estranhas, realmente, e a pessoa deixa de usufruir, deixa de receber esse batismo. A pessoa se tranca o coração dela, a pessoa desiste de querer buscar pelo batismo com o Espírito Santo. E pensa um dos dons, que é um dos dons lindos, cara, lindos, 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 ao qual a pessoa começa a manifestar, a pessoa começa a exercer aquele dom e a pessoa começa a crescer espiritualmente. É muito lindo, cara. Pensa, você vai ver que Paulo era um dos caras que era muito usado nos 9 dons do Espírito Santo. Nos 9, cara. 9 dons do Espírito Santo. Você vai ver que ele atuava em cada uma das áreas dos dons espirituais na vida dele. Por quê? Porque tem um versículo ao qual muitas pessoas leem, mas poucas pessoas entendem. Que é o qual Paulo ele diz o seguinte: dou graças a Deus que oro mais em línguas estranhas do que todos vós. Por que ele disse isso? Ele está se gabando, está se exaltando? Não. Porque ele compreendeu que realmente a chave para fazer com que os dons fluíssem de uma maneira muito mais violenta na sua vida, os dons de cura e outros dons, que às vezes poderiam estar adormecidos, era através do dom ou batismo com Espírito Santo. Oração no Espírito, oração em línguas estranhas, fazendo com que os outros dons entrassem em funcionamento. Você fica muito mais sensível, cara, você fica muito mais ativo. Imagina, cara, Paulo caminhando, né, ou caminhando, ou estando ali pregando, e de repente um paralítico, uma pessoa que não andava ali, né, tava ali às vezes paralítico, com a perna cruzada ali, e Paulo vendo que o cara era aleijado, não conseguia andar, e de repente ele batia o olho no cara e falava:
Eu vejo que tu tem fé para ser curado. Paulo olhando pro cara e falou, eu vejo que tu tem fé para ser curado. Como é que ele estava vendo que o cara tinha fé para ser curado? Como é que ele estava vendo, olhando pro cara, pro camarada e vendo que ele tinha fé para ser curado? Dom de discernimento de espírito. Como que ele conseguiu ativar esse dom para conseguir ver isso? Através do dom de orar em línguas estranhas. Oração em línguas estranhas, cara, vai deixar esse dom ativo para que você consiga bater o olho na pessoa e consiga ver. Ah, achei que tinha alguém chamando aqui. É o pessoal de caiaque que tá andando de caiaque. Amém? Então é esse dom, gente. É incrível, incrível, incrível demais. E que eu vejo relatos de pessoas que até mesmo comunicam ou falam a respeito desse dom. A respeito desse dom, ao qual muitos são proibidos até mesmo de falar, né, em línguas estranhas, ou são impossibilitados de falar, não podem falar porque são proibidos, né? Acabam, né, não usufruindo das coisas de Deus na sua vida, realmente, porque é um dom muito importante, né? Um dom de línguas estranhas, o qual é desconsiderado por alguns, né, mas é muito importante realmente para o seu crescimento espiritual. Muito importante. Tem muitos lugares no Brasil que não fluem em dons espirituais. É verdade. Tá vendo, gente? É verdade. E tem pessoas que acham que é brincadeira isso aí, né? Não é brincadeira não, gente. É sério. Pensa. Ai, meu Deus. E é incrível, né, cara? Quando você começa a mesmo cumprir, né, ou começa a ser uma voz para essa geração, até mesmo se levantar, se posicionar, Satanás ele vai perceber isso, querido. Ele vai perceber isso. Ele vai começar a te afligir, começar a te atacar realmente para você desistir, realmente para você não querer cumprir o seu objetivo, aquilo ao qual Deus chamou você para fazer. Mas quando você é uma pessoa persistente, quando você persiste, você não abaixa a cabeça, né? Você faz assim como Josué fez, né? Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Se esforça, eu estou contigo. Se esforça, eu estou contigo. Forçar é diferente de se esforçar. Existe uma diferença entre você forçar a barra e entre você se esforçar, né? Você forçar uma pessoa, né, a querer, por exemplo, aceitar aquilo ao qual você está ministrando, você não vai conseguir fazer isso. Forçar uma pessoa a querer acreditar naquilo ao qual você ministra, porque quem faz isso é a pessoa do Espírito Santo, amém? Que convence as pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas quando você se esforça a buscar a presença do Espírito Santo, a se relacionar com ele, até mesmo no seu quartinho de oração, e você começa a se relacionar com o Espírito Santo, então você passa a ser um com o Espírito Santo. E aí sim, você faz com que as pessoas realmente dão credibilidade naquilo ao qual você está transmitido. Por quê? Porque agora não será mais apenas você, será a pessoa do Espírito Santo através de você. Pegou? Meu Deus. Ai, gente. É forte, 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 forte demais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento, Senhor. Espírito Santo. Meu Deus. Uau, é forte. Meu Deus, gente, é forte, forte demais. Vocês viram aqui, né, como foi transmitido coisas aqui, foram faladas coisas aqui, pessoas que estavam aqui acompanhando, que estavam aqui, né, desde o comecinho da live, quando foi aberto aqui, né, as coisas ao qual Deus começou a falar aqui, né, realmente foram coisas fortes que tocaram algumas das pessoas que estão aí, realmente. Mas realmente
Meu Deus, sei nem o que dizer, porque olha, esse Deus não é gente. Esse Deus não é gente. Meu querido, minha querida irmã. Ai, só Jesus para fazer isso mesmo, né? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Deus está trazendo novamente a existência. Deus está levantando vozes proféticas e não patéticas nessa geração. Escute isso. Nós iremos passar a ver isso acontecer. Porque Deus realmente está levantando vozes que são proféticas e não patéticas. Vozes que realmente estão se levantando nessa geração, que irão dar direção para pessoas. Irão trazer a origem novamente. A origem. Aquilo ao qual Deus pôs dentro de nós, desde o princípio do começo, na origem. Deus está levantando essas pessoas. Nós iremos contemplar realmente na nação do Brasil esses profetas que realmente não se vendem, não se trocam. Profetas que não negociam valores. Profetisas que não negociam valores. Deus está trazendo a existência dessas pessoas que realmente estão escondidas nele. Sim, Senhor. Homens e mulheres que estão escondidas em Deus. E Deus vai passar a manifestar essas pessoas nessa geração, nessa nação no Brasil. Eu vejo uma onda de glória, como se fosse uma nuvem vindo sobre a nação brasileira. E uma espada muito grande atravessando bem no meio da nação do Brasil. Uma espada. Se prepare, gente. Um peso de justiça está vindo sobre a nação do Brasil. Um peso de justiça está vindo sobre a nação do Brasil. Nós iremos voltar a ver novamente o fluir de Deus na nação do Brasil. Eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas eu estou vendo isso agora diante dos meus olhos. Eu estou tendo essa visão agora nesse exato momento de uma espada atravessando a nação do Brasil inteirinha. Uma nuvem intensa, nuvem de glória repousando sobre a nação do Brasil novamente. O governo do Espírito está repousando sobre a nação do Brasil. E as pessoas irão sentir essa manifestação do Espírito sobre a nação do Brasil novamente. Os céus abertos sobre a nação do Brasil. O Espírito de Deus fluindo como se move nas águas. Como as águas balançam as ondas do mar. O Espírito Santo irá se mover dessa forma sobre a nação do Brasil. Como o fluir das águas sobre a nação do Brasil.
E as pessoas começaram a presenciar focos de avivamento em algumas regiões. Porque realmente está vindo uma onda de justiça sobre a nação do Brasil. Vocês irão ver isso acontecer. Escute o que eu estou falando. Isso está sendo tão convicto para mim dentro de mim, está queimando dentro de mim, está sendo tão real, tão forte, está queimando dentro de mim, que eu tenho certeza que isso vai se cumprir. Da mesma forma que eu estou vendo. Lugares corruptos estão vindo à tona. Deus está expondo. Deus está expondo a corrupção. E essas pessoas irão prestar conta com o Senhor. O peso do juízo está vindo realmente sobre essas pessoas que estão no oculto fazendo coisas que realmente estão desagradando o Senhor nessa nação do Brasil. E a espada de justiça está vindo sobre essa nação. E a nuvem de glória está vindo para remover toda a corrupção sobre essa nação tão preciosa. A nação ao qual tem um portal sobre essa nação. E tem pessoas que sabem disso. Existe um portal que está sobre essa nação do Brasil. Por isso que é tanta perseguição sobre essa nação. Por isso que até alguns países, até mesmo, tentaram se levantar até mesmo sobre essa nação, para tentar pegar alguns lugares específicos, comprar alguns lugares específicos nessa nação. E eu sei onde é que está, porque o Senhor me mostrou. Uma vez em sonho eu vi onde estava. É o coração do Brasil. Tem algumas pessoas que já pegaram já. É o coração do Brasil. É lá onde é que está a fonte. A fonte dessa nação do Brasil. E existia uma rolha, como se fosse uma rolha assim, estivesse tampando algo que já era para estar fluindo faz tempo. Mas é como se alguém colocasse aquela rolha espiritual, algo muito poderoso ou forte, uma força, mas nada se compara à força do Espírito Santo, ao qual vai remover essa rolha. Eu digo que possivelmente um principado, realmente, que teve legalidade para conseguir colocar essa rolha, mas essa rolha será removida e as águas voltarão a fluir sobre a nação do Brasil e focos de avivamento começarão a ocorrer na nação do Brasil. Focos de avivamento vão começar a ocorrer na nação do Brasil. Mais uma vez eu digo, no coração do Brasil, não sei porquê, mas no coração do Brasil, no centro do coração do Brasil, da nação do Brasil. Meu Deus, que forte isso. Profetas sendo enviados. Profetas sendo enviados como flechas na aljava, sendo lançados para fora. E pessoas de fora vindo para cá, para receber daquilo que vai começar a fluir nessa nação. Meu Deus. Que forte, gente. Meu Deus. E eu oro pedindo ao Senhor que você seja essa pessoa. Esses guerreiros, essa geração que realmente o Senhor está levantando nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar com os teus filhos nesse exato momento. Que a cada um, Pai, dos teus filhos que está aqui, meu Senhor, nessa live, são escolhidos, são separados por Ti, Senhor. E irão levar, Pai, esse avivamento por onde eles forem, no local onde eles estiverem, Senhor. Que eles sejam flechas na aljava, sejam lançados e enviados em nome de Jesus. Ressurreição de mortos, milagres criativos, braços e pernas amputados voltando a crescer,
pessoas totalmente careca, até mesmo mulheres que foram afetadas por câncer, homens que foram afetados por câncer, carecas, calvos, e o cabelo começar a nascer através de uma imposição de mãos, através de uma oração de pessoas. A unção para ressuscitar mortos vai ser tão violenta e tão forte na nação do Brasil que pessoas estarão caminhando na rua ou em algum lugar e verão alguns animais, até mesmo animais, cachorro, alguns animais mortos na rua, colocarão a mão e voltarão a viver. Vai ser normal isso. Até pássaros que às vezes estão mortos ali na rua, pessoas vão passar, só de impor a mão, às vezes assoprar ali sobre o animal morto, voltará à vida. Por conta dessa unção para a ressurreição de mortos, que será normal sobre a nação do Brasil. Xereca papapaparacala papapapa suricalamantia restorocolofociaste. Ricalamandu iriaste recotoroflotia recalabababa suricalamandu iriaste recotoroflotiaste. Recalabababa suriaste recotoroflotiaste. Meu Deus. Xerecalabababa suriaste. Recalabababa suricalamantiaste recotorofotiaste. Recalafantia rostoroclofotia recalabaste recotia mandu iriaste. Meu Deus, sim, Senhor. Profetizo, meu Senhor, que serão essas pessoas, Pai, que estão aqui conectados, Senhor. Que o Senhor levante mesmo para essas pessoas, filhos e filhas de verdade, meu Senhor, que não irão se vender, não irão se trocar, Senhor, por fama, por status, por luxúria, por dinheiro, Senhor, mas serão fiéis ao Cordeiro. Serão fiéis ao Cordeiro. Guerreiros e guerreiras do Senhor, que serão enviados como flechas na aljava, serão lançados. Reca papa papa racala papa papa suricalabantia restorofotia recalamantiasto. Recalabaste hichotorofotia recalabaste hitorocolofotia restoroforiaste. Recalamantu iriaste hitorofotiaste. Racalabababastorocolofótia recalamantu iriaste. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uau. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente. Sua vida, sua casa, seu ministério. Tudo aquilo que estiver associado ao seu nome. Que o Senhor blinde, que o Senhor proteja. Que você esteja guardado debaixo das asas desses anjos que estão ao seu redor. Que o sangue de Cristo esteja blindando sua vida com o selo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.